convidado totalmente especial para mim, e nós vamos discutir sobre teologia. E para isso eu convidei um teólogo que vai se apresentar a vocês agora, Newton Prado. Newton, por favor, se apresente. Obrigado aí pela essa recepção, por esse carinho. Prazer poder estar aqui. A apresentação minha, eu sou natural de São Vicente. Você é de São Vicente? Isso, vicentino ou calunga, como dizem, né? Calunga, é. Mas eu fui criado na Praia Grande, né? Eu sou licenciado em História, pós-graduado em Teologia. Tenho cursos com ênfase em Teologia Bíblica nas áreas de Antigo e Novo Testamento. Sou apaixonado por estudar as Escrituras, temas transversais envolvidos com isso, com religião, filosofia, outras disciplinas aí e outras ciências. E o meu esporte favorito é Fórmula 1. Opa! Já arrumamos alguma coisa em comum. Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1, é isso aí. Me dá vontade de fazer um outro podcast. Vamos fazer. Mas, assim, dentre essas questões todas que envolvem a teologia, eu acho que algumas pessoas não entendem o que é teologia e para que ela serve. Uma resposta bem simples. Teologia é uma ciência. Okay. E existem várias ciências que os seres humanos desenvolveram. É claro que ela é um pouco diferente porque o seu objeto de estudo, se é assim que a gente pode dizer que é Deus, ele não pode ser reproduzido ou assistido em laboratório. Então tem essa primeira premissa. Okay. E a palavra teologia é a composição de duas palavras gregas, theos e logos, ou logia. Ela seria mais ou menos entendida como discursar sobre Deus, assim como biologia seria discursar sobre a vida. Então, teologia é basicamente isso, uma ciência que discursa sobre Deus. No primeiro momento é isso. E aí você pode também entender que a teologia ela é uma análise sistemática, por exemplo, da natureza de Deus, das ações de Deus. E qual que é a utilidade? Para que é que ela serve? Ela é uma reflexão sobre Deus. Então, mais do que discursar sobre Deus, mais do que ser um estudo sobre Deus, a gente pode dizer que teologia é uma reflexão sobre Deus, ainda que seja limitada, porque se a gente considerar que Deus ele é eterno, que Deus é infinito, que Deus é o Todo-Poderoso e nós somos seres limitados e finitos, ainda que seja uma reflexão inadequada, a teologia serve para isso, para nós refletirmos sobre Deus e todas as coisas que giram em torno dele. E às vezes eu tenho uns insights assim, será que eu estou interpretando a Bíblia da forma certa? Boa pergunta. Será que tem um caminho para a gente saber? Para a gente evitar, dizer assim, de uma leitura arbitrária, deslocada, desaplicada das Escrituras, se a gente considera, como eu falei anteriormente, que teologia é uma ciência, ciência precisa de métodos. Por isso que teologia é uma ciência. Falei, o objeto de estudos não pode ser dissecado em laboratório, mas a ciência ela tem métodos, tem princípios que você deve seguir. E esses princípios ou métodos eles estão ligados por conta da distância que a gente tem das escrituras, ou pelo menos dos autógrafos bíblicos que seriam esses originais. Essas distâncias elas estão a nível de geografia, a gente mora num continente diferente de onde a Bíblia foi produzida, tem uma distância linguística, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, com algumas pequenas porções em aramaico, o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego, então é uma distância geográfica, linguística, cultural e social, porque a maneira como a nossa sociedade se organiza hoje ela é muito diferente do texto bíblico. Então, para eu saber se eu estou interpretando a Bíblia de maneira correta, é isso. Eu tenho algum método que eu estou me favorecendo, alguma ferramenta, e a teologia proporciona isso. Entendi. Vários métodos para se interpretar a Bíblia por conta dessas distâncias que eu acabei de comentar. Cultural, geográfica, linguística, de tempo, se você considerar que as últimas páginas da Bíblia foram escritas há quase 2000 anos atrás. Então, para eu saber se eu estou indo na direção certa é ter esses métodos aí. Só que lembrar que nenhum sujeito ele é neutro, né? Embora a gente procure o diálogo, embora a gente procure as conexões, você teve uma história, você teve uma criação, você teve uma formação, o Álamo a mesma coisa, a gente vem de contextos sociais diferentes, então a gente meio que carrega a nossa teologia, a nossa história, as nossas percepções para o texto bíblico. Só que a gente tem que estar consciente disso. Quando eu vou para esse processo interpretativo, eu tenho que ter um olhar fresco, um olhar novo. Peraí, eu já li esse texto tantas vezes, será que eu posso lê-lo de maneira diferente? Será que eu posso descobrir novas coisas que ele está aqui para me ensinar? Newton, o que significa ter fé de verdade? Primeiro a gente teria que pensar o que é fé, né? Para cada coisa. E a Bíblia responde isso, né? Sim.
E vamos lá, no senso comum, ou seja, no pensamento popular, a gente imagina que fé é uma coisa que eu possuo, que fé é uma crença, até usando um texto bíblico que a fé seria uma certeza, né? Só que existem 4 palavrinhas especiais para fé no texto bíblico. No Novo Testamento, a palavra que a gente traduz para fé é a palavra pistes. Já no Antigo Testamento, nós temos 3 palavras diferentes. Nós temos a palavra aman, palavra emuná e a palavra emet. Só que quando a gente pega o campo semântico dessas palavras, o que é que elas de fato significam, elas têm pouco a ver com o acúmulo de conhecimento cognitivo, ou seja, de informações que eu posso receber, e elas estão ligadas mais à ideia de confiança, fidelidade e lealdade. Então, para responder a pergunta, o que significa ter uma fé verdadeira, significa que eu confio, tenho fidelidade e lealdade para com uma pessoa com que eu me relaciono. Porque essas palavras no texto bíblico vão aparecer para as interações humanas, como a nossa aqui, nesse bate-papo que a gente está tendo, mas também na relação do ser humano com o divino. Então, fé, a gente poderia dizer que mais do que você acreditar em Deus, significa você se relacionar com Deus. A fé está aqui no sentido de que é uma confiança de um desenvolvimento que eu tenho com Ele, de um relacionamento. Porque o tempo inteiro Deus está fazendo esse convite. Deus ele não está pedindo nada em troca. Ele não está pedindo barganha nenhuma. Ele está falando assim, eu quero que vocês se relacionem comigo. Eu quero que vocês confiem em mim. E aí tem um teólogo americano chamado Peter Enns, que ele escreveu um livro chamado O Pecado da Certeza. E aí até posso citar para você aqui literalmente o que ele fala. Ele diz assim, que a fé que se baseia no conhecimento cognitivo, no acúmulo de informações, em que você precisa saber no que você acredita para ter fé, é um desastre atrás de desastre esperando para acontecer. Aí ele fala, porque ela valoriza demais as nossas habilidades mentais. E tudo que é preciso para arruinar esse tipo de fé é um argumento melhor e sempre tem um argumento melhor. Não estou dizendo que a fé é crendice, não estou dizendo que fé é ausência de evidência, mas é que acima de tudo isso, fé está ligada a um relacionamento que eu desenvolvo com Deus. Ainda que eu não tenha respostas para todas as perguntas, eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso me lembra uma série de TV que eu gosto bastante de assistir, chamada Castle, de castelo em inglês. Eu gosto tanto de assistir ela que vocês vão se surpreender. Eu já assisti 14 vezes a mesma série. Você já conhece os diálogos? Conheço os diálogos, o que vai acontecer e tal. E ela é confortável para mim. Quando eu tô meio desnorteado assim, eu ponho lá para rolar porque eu já sei o que está acontecendo. Você lembra que streaming está passando isso? Sim, Disney Plus, porque é uma série da ABC Studios. Tá dada uma dica aqui, hein, senhores? Ela tem 8 temporadas, é uma série de investigação policial, onde o Richard Castle, é um autor de livros de mistério e ele vai trabalhar junto com a polícia. Sem spoiler. Sem spoiler. Isso aqui tá na sinopse que você pode ler. E ele vai trabalhar junto com a polícia porque um crime foi cometido igual acontecia nos livros. Entendi. E aí ele decide trabalhar junto com a polícia para servir de bagagem para a construção de novos livros, porque ele tinha matado a galinha de ovos de ouros dele lá, que era um personagem. Pronto, parei por aqui. Só que lá pra frente, nesse relacionamento que ele tem com uma personagem lá de parceria, de investigação e tal, ela tá atrás de respostas para uma dúvida que ela tem. E aí ele fala o seguinte, nem sempre nós temos respostas para todas as perguntas. A gente vai precisar saber conviver só com as perguntas. Então no relacionamento com Deus, quando a gente fala de fé, é isso. Fé tem muito mais a ver com a confiança que eu tenho em Deus, com a lealdade, com a fidelidade que também Ele tem para comigo. Newton, por que Deus permite o sofrimento? Essa é uma das perguntas mais antigas que tem, que não está só na teologia. Pai enterra filho. Na verdade, a gente não está preparado para essas coisas, né? E, Newton, se você me permite falar também, nós não fomos criados para morrer, né? Não, a gente não foi criado para morrer. E uma das coisas que eu mais temia quando foi fazer teologia é ser chamado para fazer funeral. E o último funeral, eu estive recentemente no funeral, mas o último funeral que eu conduzi lá, a cerimônia, dando algumas palavras, foi bastante dolorido, porque foi um amigo da família que faleceu e... No ano anterior eu tinha enterrado a mãe dele por causa da pandemia e o outro, enfim, não vamos pesar o clima aqui, né? Sim. Mas essa pergunta ela é antiga para a filosofia e para a teologia, porque Deus permite o sofrimento. E o exercício teológico ou filosófico para responder isso aí é chamado de teodiceia. Que seria a área de estudos que é uma justificação teórica
para dizer da virtude e da bondade divina face ao sofrimento ou ao mal que nós experimentamos. Então, como é que a gente explica um Deus que é bom, um Deus que é bondoso, e a gente tem sofrimento? Talvez a resposta, sim, obviamente mais resumida para isso aqui, é a ideia do amor. Para que exista amor, precisa haver liberdade. Sim. Se as suas companheiras estivessem com vocês porque não tem outras opções, isso não é amor. Simplesmente não tem outra opção, então eu estou aqui porque é o que tem para hoje. Okay. Mas agora o amor ele só é exercitado na liberdade. E uma das principais certezas que a gente tem sobre o amor é que ele pode ser rejeitado. Nem sempre o amor vai ser correspondido. Então, quando Deus decide criar seres livres, ele corre o risco de, inclusive, ser rejeitado. E o fato de Deus conceder liberdade para suas criaturas o limita também. Ainda que ele seja todo poderoso no sentido de força bruta, moralmente ele está limitado porque ele concedeu liberdade. E aqui a gente poderia dizer que existem as regras de engajamento. Então, se Deus concedeu liberdade para você, ele não pode forçar você a aceitá-lo. Se ele concedeu liberdade para você, você pode escolher, obviamente, fazer coisas que são boas ou coisas que são más. Então, nesse sentido, para que a liberdade plena seja exercida, Deus corre esse risco de que o mal seja uma possibilidade. Então, a gente poderia dizer assim, como a escuridão é a ausência de luz e o frio é a ausência de calor, a gente poderia dizer que o mal é a ausência de bem. Só que Deus ele não está indiferente. Deus ele também é impactado e sofre pelo mal. Se a gente considerar lá a história do Gênesis, a partir do momento que Adão e Eva desobedecem e eles precisam ser retirados do jardim paradisíaco lá na região do Éden, Deus sofre por essa separação. O ápice do sofrimento de Deus por conta do problema do mal é na cruz. Jesus não precisava ter sido violentado como foi e ser assassinado brutalmente como ele foi pelo Império Romano daquela época. Então Deus também é impactado pelo mal, Deus sofre junto conosco. E a cruz é o principal símbolo disso. E aí o mal, quando a gente olha para as Escrituras, ele é um inimigo derrotado. E aí você poderia fazer a pergunta, mas por que ele não acabou ainda? E é uma pergunta extremamente boa e profunda que a gente precisa refletir. E aí tem um livro que eu li alguns anos atrás chamado Em Defesa de Cristo ou Em Defesa da Fé. São dois livros do mesmo autor, Lee Strobel, que era um repórter investigativo formado em Direito pela Universidade de Yale e que a sua esposa se converte ao cristianismo. E ele vê, ela é uma boa mulher, ela é uma mulher diferente e eu quero estudar com profundidade para ver se essa fé que ela tem algum fundamento, se ela se estabelece em alguma coisa. E nesse processo ele acaba se convertendo. E tem um capítulo lá que ele fala, por que existe o mal? Ele vai comentar. Mas ali ele tem um insight muito interessante, porque ele diz assim, muitos do que estão questionando o porquê da existência do mal estão inertes sentados nas suas cadeiras, nos seus escritórios. Não tomaram a iniciativa de também aliviar o sofrimento humano. Aonde eu quero chegar com isso? O ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus, que é o que o livro de Gênesis vem estabelecer, está querendo dizer que nós temos uma função como a de Deus. O Deus que governa sobre todo o universo convidou eu e você para governar com ele no planeta Terra. O Deus que faz uma criação que é extremamente boa convida eu e você para tornar ela um lugar melhor ainda. E quando Jesus inaugura o reino de Deus, por meio da sua pessoa, e na companhia daqueles que seus são súditos, ele espera que a gente pratique a justiça. E o que é a justiça? É uma transformação da vida aqui e agora. É eu estar disponível para aliviar o sofrimento do outro. Então também sou um canal de bênção que diminui o sofrimento do outro. Se eu viver de fato com profundidade as palavras do Evangelho de Jesus Cristo, o mundo não seria perfeito porque a gente vive nessa realidade de pecado. E a promessa de destruição final para o pecado está no futuro. Só que eu poderia aliviar em muito o sofrimento. Poderia ser menos ruim, a gente poderia dizer. Então, para resumir essa pergunta, por que Deus permite o sofrimento? Ele concedeu liberdade para suas criaturas exercerem o amor. Com isso, ele se coloca em risco, inclusive, de ser rejeitado e cria a possibilidade da existência do mal. Ele não está indiferente porque ele próprio sofre com todas essas coisas. Deus morre por conta do problema do pecado. E ele espera que nós, na sua companhia, feitos à sua imagem e semelhança e refeitos à sua imagem e semelhança por meio de Jesus Cristo, sejamos canais de bênçãos para aliviar o sofrimento dos outros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um podcast Zé Café.
E eu estou muito feliz de estar abrindo mais um podcast. Porque vocês não sabem como é bom, como é gostoso a gente ter a chance de conhecer pessoas, conhecer histórias de vida. E hoje, especialmente, uma pessoa que eu já conheço, mas que é uma mulher forte, guerreira, empreendedora, que começou o negócio dela e está crescendo, está em expansão, já abriu mais de uma unidade. E ela luta no mercado que ela tem concorrência multinacionais. Então, não é fácil, não. E ser empresário ser empresário no Brasil, precisa brigar bastante, precisa ter garra. Então, hoje eu vou apresentar para vocês a Verusca Costa, CEO do Mercadinho Joca Helenas. Com vocês, agora a Verusca vai se apresentar. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Meu nome é Verusca Costa, eu sou CEO da empresa Joca Helenas, sou filha, sou mãe, sou esposa e sou empresária. Realmente temos os desafios do dia a dia e seja muito bem-vindo a todos. Legal. Eu estou muito feliz com sua presença aqui, Verusca, porque eu admiro muito as pessoas empreendedoras, porque a gente meio que nasce com um DNA de arrumar um emprego. Na época, um bom emprego, para ter meu VR, meu VA, meu plano de saúde, seja o que for. E quando você decide ser empreendedora, você assume vários desafios. O primeiro de vencer toda a burocracia no Brasil, passar por essa quantidade absurda de impostos, toda essa taxação que existe nos negócios. E só que aí você acrescenta à sociedade a geração de empregos. Então, eu admiro demais as pessoas que empreendem, porque empreender no Brasil não é fácil. Mas tem sempre uma história atrás disso, né? Ninguém nasce pronto, nem acaba pronto. Sempre estamos em crescimento. Como é que foi sua infância? Da onde veio essa coisa de empreender? Então, eu vim de pais de uma família bem humilde e nós fomos os primeiros moradores da Coab Cidade Tiradentes, então eu vim de São Paulo. É mesmo? É isso. Aí meus pais montaram a casa e em frente montaram um pequeno comércio. Então eu nasci com 1 ano de idade, ali eu nasci dentro de um comércio. Entendi. E ali quando eu já tinha uma noção do que era fazer continha, né, na escola, eu já queria vender meu chup-chup ali pros vizinhos. E queria ali dar o troco para os meus pais, queria já participar ali dessa história de estar vendendo. E foi muito importante para eu voltar para minhas origens e hoje eu ser empresária. Uma loja de roupa, que aí eu saí literalmente da saia da minha mãe. Foi ser empregada? Fui ser empregada, trabalhei no CLT e fui fazer faculdade de Educação Física. Uau! Então foi 1 ano pagando a faculdade, vendendo roupa ali. E foi Você ia para a boa. faculdade e trabalhava na loja? Sim, então eu falo que sempre ali trabalhando, sempre sendo produtiva. E depois eu fui trabalhar numa escola, fui fazer um estágio e dessa escola eu adorava também, eu desenvolvia muita coisa, eu fazia até além, porque eu sempre gostei muito, sempre fui curiosa. Mas você virou professora de Educação Física? E depois eu virei professora de Educação Física nessa escola, é muito legal. Você exerceu a profissão de Exercia profissão. Só que eu tava querendo buscar algo novo. Cheguei a viajar um pouco. E eu falei, não, eu quero voltar a empreender. Eu quero ter meu negócio. Aí eu voltei para minhas origens. Que aí eu procurei um ponto para eu começar como meus pais. Porque tivemos uma infância mais humilde. E foi do comércio que a gente começou a melhorar de vida. Então... Eu me vi grávida, aí foi quando eu engravidei, eu já estava trabalhando na escola, e aí eu me vi ali, caramba, eu preciso aumentar minha renda, né? E aí eu falei, vou voltar pro comércio. Então nós estamos só situando no tempo. Esse tempo você já estava em Santos como professora de Educação Física, mas meio desconfortável naquela atividade, pensando assim, como é que vai girar isso, né? Como é que vai ser? Aí veio a gravidez. Isso, aí eu fiquei grávida do meu primeiro relacionamento e eu falei assim, eu quero montar algum negócio pra mim. E foi quando surgiu o Joca na minha vida. Então, mas assim, é engraçado, né? Porque as pessoas de verdade acabam indo pro tradicional, mas quem tem uma raiz de negócio
acaba percebendo que o negócio atrai mais. Aquela coisa de tocar o próprio negócio, ser seu próprio patrão. E quem mais se inspirou nessa trajetória? Então, minha família acreditou em mim, né? E eles botaram ali, não, vai pra cima. Tanto é que o nome, eu falei, que nome que eu coloco? Aí minha irmã coloca o nome do seu filho, Joca, que foi ele que te inspirou. Mas eu venho também de raízes muito humildes. Eu tenho uma avó por parte de mãe viva, um avô por parte de pai vivo. Hoje meu pai não está mais presente, eu perdi meu pai também. Mas são inspirações para mim, entendeu? Essa raiz de vir de uma humildade. Entendi. Isso, aí já tem o Joca já sendo, mudando a fachada, e o terceiro já é dentro de condomínio. Então, à esquerda está o Joca, o que já hoje, já estava e ali. do lado já a segunda loja. A terceira dentro de condomínio. Essa é dentro de... você já tem loja dentro de condomínio? Dentro de condomínio. Então você está com 3 lojas em expansão ainda? Em expansão. E vai para a 4ª? Com certeza. Caramba! E aí esse é uma loja dentro de um condomínio. Dentro de Essa um condomínio. da direita aqui. Que exatamente, legal. olha a evolução, né? Que legal. É super moderno isso, uma coisa que está pegando bastante. Isso. Muito legal. Aí só assim para o pessoal entender, lógico. A data do dia 13, que o Joaquim verdade, ter eu te cortei. nascido. Não, imagina, aí nós inauguramos o Joca no dia 13, até porque meu CNPJ saiu com o número 13. O número do meu telefone saiu com o número 13. Eu falei, nossa. A cidade é 13. A cidade é 13. Eu falei assim, alguma coisa com os negócios, a numerologia 13 me ajuda. Eu que eu não estudo nada disso. E a Helena, eu pude escolher a data, e ela nasceu num dia 13 também, de um outro mês. E o Joaquim, eu inaugurei o Joca quando ele tinha 7 meses. Então, dia 13 com o Joaquim com 7 meses. A Helena, com 7 meses, eu inaugurei a segunda unidade, depois de 7 anos. E você vem me dizer que você não dá bola para numerologia. Não. Exatamente. Ninguém. Não. Não. Nem um pouco. Então, assim, o bom é isso. Quando a gente tem alguma nova programação ou colocar algum novo projeto, a gente sempre coloca uma data do dia 13. Eu estava percebendo ali na outra foto que você criou... Como é que surgiu o Joca Helena Express? Exatamente. Depois do Joca, a gente colocou o logo do Joca e colocamos o logo do Helena. Cada filho ganhou um nome de loja. Só que as pessoas achavam que era concorrência, porque como um ponto fica perto do outro, ao lado do outro, o que separa é só a portaria de um condomínio, as pessoas achavam que era disputa. Abre uma loja aqui do lado com o nome Helenas. Então, o que a gente percebeu? Que tinha que juntar. Então nós juntamos e aí ficou o Joca Helenas e Express, de questão de ser coisa rápida, de ser uma comodidade, de ser... Mas o que você vende no Joca, vou chamar de primeira loja, e a Helena, só para separar os assuntos, não é a mesma coisa. Você vende mais congelados, essas coisas aí? Aí o que a gente percebeu? Que a gente tinha que ter a mesma loja, mas com produtos diferenciados. Para as pessoas não entenderem que são lojas com produtos diferentes. Então, a gente voltou mais para mercearia, padaria, hortifruti, e na outra mais para bebidas e congelados. E tabacaria também. Então, a gente vai sentindo o... Quer dizer, você nem é uma loja, você é um mini mercado. A gente é um mini mercado. Joca, no caso. E Helena já é produtos prontos para consumo em casa. Bebida, bastante bebida, vinho, destilados. Você conseguiu ter fruta, né, legumes, tudo isso tem lá. Funcionam 24 horas por dia, não sei o que, papapá, que tem grandes empresas atrás delas, né? E isso é uma batalha diária. Eu acredito que seja assim, mas a gente tem que procurar meios de inovar. Eu acho que hoje temos a modernidade, hoje a gente tem a tecnologia, e se a gente tentar colocar isso no nosso comércio, até que seja pequeno, eu acredito que tem muito potencial para crescer. Por isso que a gente começou dando início agora dentro de condomínios, para a gente pensar nessa nova praticidade, nessa nova qualidade, segurança, e acredito que a gente está indo para esse lado porque o mercado ele realmente tem a concorrência, mas você pode estar se reformulando, você pode estar abrindo novas possibilidades. Então, assim, pegando esse gancho que você deu agora, um condomínio que está nos ouvindo hoje, tiver interesse em ter lá um espaço seu,
Qual é o critério para você escolher, que é legal, que dá para fazer? Alguém pode te procurar, os contatos vão ficar aqui hoje, eu quero ter uma loja express no meu condomínio. Como é que funciona esse critério teu, para o que justifica você investir ali? O número, o tamanho do condomínio, o que é? O nosso hoje condomínio, a gente está numa torre com 5 torres, 900 apartamentos e uma circulação de 3 mil pessoas. E a gente fez um mercado lá dentro, e inclusive a gente fez uma coisa diferencial de que hoje você está vendo em outros condomínios. Sim, a gente está aberto a negociações, inclusive já estamos com mais 2 condomínios em vista. Que bom. Só que a gente tem uma coisa que eu gosto de que seja minha marca própria, não gostaria que virasse franquia ainda. Por quê? Porque eu gosto de colocar a minha mão, a minha visão, cuidar do meu... Mesmo que é um cliente oculto, aquele cliente que você não lhe dá todo dia, mas eu quero entender esse cliente, quero dar uma qualidade, uma segurança, entender a característica dele, por que ele não vai ali no Zezinho, vai em mim, talvez. Eu gosto disso, eu gosto desse Quer dizer, quando você tiver 200 lojas, você vai nas 200? Não pretendo ter 200, Eu acho que 200 eu teria que ser um grupo, aí teria que pensar em vários parceiros. Mas eu acho que os números altos aumentam a nossa visão. Eu acho que do alto a gente enxerga mais, né? Então, assim, quando eu falo 200, é lógico que é um número exagerado. Mas, assim, eu acho que pensar no sentido, do jeito que você está me dizendo, que você gosta de colocar a tua mão ali, vamos dizer assim, colocar a mão na massa, literalmente, eu acho que você vai chegar uma hora, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo na tua garra, que você não vai conseguir visitar pôr a mão na massa, não, em todas as lojas. Você vai um dia virar uma franqueadora. Olá, vocês estão participando hoje do primeiro podcast Zé Café. E eu me preocupei muito com essa estreia e procurei uma pessoa totalmente especial, uma pessoa que tem uma habilidade incrível, é um ator, um apresentador, um cara que conhece tudo sobre cabelo, é recordista brasileiro de cortar cabelo com 24 tesouras. Eu nunca vi isso, a não ser em Hollywood, lá no filme Eduardo Mão de Tesoura. Eu tenho muito prazer de começar meu podcast entrevistando Del Rodrigues, o cara que é o rei Lorde das Tesouras, não é pouca coisa não. Quem conhece o trabalho dele respeita. Muito prazer estar aqui com você. Ô, meu amigo Zé Café, o prazer é todo meu, pô. Primeiro, eu tô muito orgulho de participar da sua estreia. Você que é da cidade de Santos, pô. O pessoal deve estar orgulhoso aí, pô. Obrigado. De verdade, eu sou de São Paulo, mas sou santista de coração há muito tempo. Mas você mora atualmente? Moro aqui em Santos. Nasceu em São Paulo. Legal, pô. Sou eleitor aqui em Santos, eu tô tudo aqui. Maravilha. Muito obrigado, cara. Boa sorte e sucesso. Não, mas você foi escolhida a dedo, porque eu precisava de gente que realmente fosse referência para as pessoas de sucesso, de crescimento, essa coisa toda. Eu tenho muita curiosidade também de conhecer a tua vida, saber como é que você cresceu dentro desse ambiente, e eu deve ter tido momentos em que você ficou pensando o que você ia fazer da sua vida. Você é um cara jovem, pai de 2 filhos já, uma família constituída, né? E você é o Del Rodrigues. E você também desenvolveu um outro profissional, um personagem chamado Lorde das Tesouras. Você nasceu onde? Sim, eu nasci na Chapada Diamantina, que eu costumo brincar que eu falo Piatã, povoado de Cotia, com muito orgulho. Piatã? Piatã, na Bahia. Tá. E hoje eu estou aqui em Santos, eu já estou há 35 anos. 35 anos? Você praticamente nasceu aqui, cidade me adotou. Praticamente nasceu, veio aqui para cá criança. Eu vim para aqui meus 17 anos, ia fazer 18. A primeira vez eu tinha 10 anos que eu vim para cá, depois eu vim com 17 e estou até hoje. E você já veio trabalhando como cabeleireiro aqui? Não. Eu sempre eu estava falando dos bastidores com você aqui, Zé Café, que para me falar a minha história, eu vou falar de forma resumida, porque é uma história gigante, né? Eu tenho uma trajetória imensa. Imagino. Mas eu acredito que as pessoas se inspirem um pouco nessa minha trajetória aí, porque é importante. Eu saí da Bahia com um sonho. Ser cabeleireiro, como você falou. Olha, eu já legal. Cortava cabelo lá. Você já tinha esse sonho já, na cabeça? Desde meus 9 anos de idade eu já... Com 9 anos você já brincava com tesoura, essas coisas todas? Já assim, 9 anos de idade, meu pai me levou para cortar o cabelo, que naquela época aquelas tesouras pareciam um pente assim de cortar cabelo. Eu fiquei sentadinho lá com um molequinho esperando minha vez, e quando eu vi um acabamento de um cabelo, eu olhei para aquele cabelo e falei, pô, quero ser cabeleireiro. Não foi fácil chegar, hein? Não. Aí vem a trajetória do Del Rodrigues, né? Eu vim para Santos,
não tinha estudo nenhum, segundo grau só. Cheguei aqui, as minhas irmãs trabalhavam de empregada doméstica. E qual era a função, a profissão antigamente? A maioria dos nordestinos, antigamente, hoje deu uma melhorada muito boa. Era a construção civil, era trabalhar de servente de obra. Eu não tinha como pagar o curso de cabeleireiro, então eu fui trabalhar de servente de obra. Para lá eu ganhar o dinheiro para pagar o curso. Existia aquela história de alguém da família vir na frente, começar a construir a vida, para começar a trazer os parentes, não tinha mais ou menos isso? Antigamente se falava nisso. Tinha. Hoje já existe muito mais, está muito mais evoluído isso. Hoje é a família toda. Hoje é a família toda. Hoje atrás a família toda. É isso que você acabou de falar. Que a minha bom. irmã veio na frente e veio. Aí começou a vir um irmão atrás do outro. Inclusive minha mãe veio, que já está com Deus, faleceu há 9 anos, também estava aqui conosco. E aí sim, só para você entender, para a galera de casa entender legal. Aí o que acontece? Quando cheguei aqui, fui trabalhar na construção civil, trabalhei. O dinheiro da construção, eu pagava o curso do nosso querido Clóvis Aricalva, que está com Deus hoje, né? E aquele ano de trabalho, na construção civil, eu ia me aperfeiçoando mais nos cabelos dos funcionários. Até que eles viram que eu trabalhava bem e começaram a falar. Aí o dono da obra falou assim, que ele era português, e ele brincava, pô, com todo respeito aqui, pô, caralho, vai procurar trabalho no salão, você corta muito bem, pô, vai cortar cabelo no salão. Eu falei, mas eu preciso do dinheiro e eu quero ir com diploma. Que você precisava do curso, do diploma Isso. E do dinheiro e comer e se manter. Exato. Morava depois eu saí da casa da minha irmã, que era um chalézinho de madeira, fui morar na construção civil. Lá eles faziam aqueles quartinhos de madeirinha com fogão, com a caminha ali dentro. Eu morava ali, fazia minha comida, preparava minha roupa e ia para a escola do Clóvis Aricalva fazer o curso. Um ano nessa trajetória aí de trabalho. Não teve mole, né? Não. E o que é mais interessante, Zé, que nesse ano todo, eu tive apenas na escola 2 faltas. Nunca vou esquecer. Uma por alagamento, que você sabe que Santos sempre teve alagamento aqui, quando alaga para tudo. E a outra porque eu não tinha voz. Peguei aquela gripe sem voz e não consegui falar com o professor. Mas foi um ano de curso gratuito, assim, gratificante a Deus, dedicação total. Quando eu terminei o curso, eu fui procurar o primeiro salão para trabalhar. Então nessa época, você tinha quantos anos? Quando você foi fazer seu curso de cabeleireiro? Quando eu fui fazer meu curso, eu tinha 18 anos. Eu ia fazer 18 anos. Não, já tinha 18 anos. Mas eu quero falar uma coisa para você importante, que isso aí é um recado para os nossos jovens, até aqueles que não se acreditam. Eu acho muito importante os jovens prestarem atenção esse recado nessas aqui histórias. É muito importante. Quando eu fui procurar o trabalho na construção civil, eu não sabia mexer com massa. Eu não sabia como é que era ser servente. Só que eu quero deixar muito claro para vocês. No sertão nordestino, eu trabalhei na roça, tá? Eu já trabalhei na roça. Graças a Deus, só nunca matei e roubei. Mas sempre trabalhei, meus pais sempre me ensinaram isso. E eu trabalhava na roça. Trabalhar na roça, para quem não sabe, é pegar uma enxada e capinar a nossa linguagem nordestina. Quer dizer, o sol sempre foi teu amigo. Exatamente. Quer dizer, acordar cedo. Pegar a enxada, a marmita lá, o que for. Exatamente. Ir lá e mandar bala. Então, E eu já sei, você já ganhou vários prêmios. Você é um cara que atua em muitas áreas do ambiente profissional de você. E qual que você considera o prêmio mais importante da sua vida? Eu não preciso nem Mas você já ganhou tantos? Já, graças a Deus. Escolheu o prêmio melhor? Escolhi o diploma de cabeleireiro. É mesmo? Esse foi. Que foi o meu primeiro diploma. Que legal. Quando eu vi o meu diploma, eu até me seguro porque eu me emociono até hoje. Imagino. Porque quando eu falo do meu diploma, eu vejo a minha trajetória, eu vejo a minha história, né? E eu vejo o jovem de hoje, eu passo para os meus filhos, todos eles sabem a minha luta, a minha batalha. E hoje, cara, hoje eu agradeço muito a Deus como você acabou de falar, pelos vários prêmios que eu ganhei, mas o número 1 para mim sempre vai ser o número 1, tá lá em cima no meu espaço, é o diploma de cabeleireiro. Tá lá, velhinho, mas tá lá no meu quadrinho, aquele é especial. Depois veio vários, né? Veio o prêmio de campeão de corta modalidade jovem, e é muito importante. Você me falou uma coisa muito importante. A gente vai iniciar uma carreira, inicia pequeno, não vai querer ser grande demais, que a queda é maior, né? E quando eu fui participar do meu primeiro curso, meu primeiro competição de profissionais, foi aqui no Ilha Pochá, em Santos. Eu representei a cidade de Santos. E várias cidades do Brasil participando, eu representei Santos. E eu nunca vou esquecer que os cabeleireiros que estavam ao meu lado, eles falavam, eu já ganhei, esse prêmio eu já ganhei. E eu quietinho, lembra? Você falou no meu canto, quietinho. Preparei o rapaz, que era Pedro, até feito abração pro Pedro, não sei que país ele tá agora. Ele é filho de um delegado, amigão meu, José Carlos.
E eu fiz umas luzes no cabelo dele, fiz um corte bem moderno, bem atual, que tava na malhação, tava na evidência. Fiquei quietinho. O cara começou a falar lá. 3º lugar, cidade tal. 2º lugar, cidade tal. Rapaz, aí ele chegou na hora do 1º lugar. E o 1º lugar é para um baiano. Olha eu aí. sabia que tinha outros baianos, mas falei, pô, meu coração ali, a barriga, a perna começou a tremer. Bom, já tô indo. É o nordestino que veio da roça, quando o cara falou meu nome, meu amigo. Que eu olhei para aquele palco, cadê a perna? Não aguentava andar, não. Tô só nervoso, pedi ajuda para Deus para subir naquele palco. Quando eu peguei o diploma, eu lembro que eu falei 2 coisas. Obrigado a Deus e obrigado aos meus professores. Eu só consegui falar essas 2 palavras porque eu não tinha força para falar. Porque esse foi um dos prêmios. Aí começou a vir vários e vários. Então, você vários. que já participou dessas situações de concurso, competição e tal, no meio todas essas situações que você viveu, concurso, já trabalhando em salão, essa coisa toda, surgiu, e eu quero saber por quê, um personagem que não é o Del Rodrigues. Quem é esse personagem e como é que ele nasceu? Bom, a gente tem uma brincadeira no Nordeste que o baiano ele não nasce, ele estreia. É verdade. E eu fui na década de 90, eu assisti aquele filme Eduardo Mão de Tesoura, você já sim, deve ter assistido. clássico, John Depp. Eu costumo falar que no mundo não existe uma máquina mais inteligente que a máquina humana. Não existe. Concordo. Se quem falar comigo, eu vou falar, não existe. E eu, ao assistir aquele filme, eu fiquei pensando o que eu posso tirar deste filme, que é ficção, mas trazer para a realidade. De uma forma que eu passasse para o nosso povo, de todas as idades, uma mensagem positiva, construtiva, que dali as famílias conseguissem se inspirar, tirar algo de verdade. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Então, aí começou a nascer na minha cabeça umas ideias de começar a treinar com perucas. Pegar as tesouras e começar a treinar com perucas. Eu falei, eu quero fazer algo parecido com o Eduardo Mão de Tesoura no filme, que é o nosso querido Johnny Depp, que é do filme do Tim Burton. São uma equipe extraordinária, né? O filme é um clássico. Acho que todas as idades se falar, vai saber, mesmo sendo jovem de hoje. E aí eu comecei um treinamento intenso com peruca por 2... Gente, muito importante, 2 anos de treinamento com perucas, certo? Então, depois de eu treinar 2 anos com peruca, veio a hora de eu mandar esse material, como você perguntou do prêmio, de eu mandar para o programa da Eliana. Não tem como não falar. Chegou na TV? Foi, aí uma moça por nome de Adriana, aqui de Santos, trabalhava aqui em Santos, falou, Del, tem que mandar esse material para aquele programa que tinha da Eliana, Tudo é Possível, né? Eu me lembro. O nome do programa é Tudo é Possível. Sim. Aí quando mandou esse material para lá, cara, eles me ligaram. Ô, seu Del, a gente gostou do seu material, mas a gente tá aqui meio que sem entender como é que é, porque eu comecei a cortar com 10 tesouras. Como é que é cortar um cabelo com 10 tesouras? O senhor não se importa de vir a São Paulo fazer um teste? Eu falei, não. Só que eu respondi eles com tanta simplicidade e naturalidade que eles ficaram meio que impactados. O senhor se importa que nós mandamos amanhã buscar o senhor? O senhor não vai ter gasto nenhum, a gente busca o senhor na casa do senhor, traz aqui, faz o teste. Se o senhor passar no teste, eu já grava E se eu fui na terça, para já gravar na quinta. Eu falei, vou. Meu pessoal já está preparado aqui. E isso, quando eu mandei, já estava preparado as modelos. Eu deixei tudo preparado. Por isso que você quer uma coisa, se prepara. Não vai disparado, você faz besteira. Preparei tudo. Quando eu cheguei lá, cara, que cheguei numa sala, que é meu corte das tesouras, eu corto dançando. Pra quem já assistiu, é música eletrônica. Você faz performance? Faço performance. A empresa que me contratar, ela vai escolher a música. Mas isso é dentro do personagem ou no teu dia a dia profissional? Não, eu faço dentro do personagem, sim. No dia a dia, se a pessoa quiser, ela contrata. Del, eu quero cortar com várias tesouras, aí é diferente. Entendi. Aí eu fui lá, aí me preparei tudo. Quando eu cheguei lá para fazer o teste, a diretora, que diretor, o pessoal fala que ele tem a cara meio de general, né? Eu sou o diretor, tal, sou o chefe, tal. Chegou na sala, a mulher olhou para mim, só tem um problema, seu Del, não tem som, o som acabou quebrando, o senhor vai ter que gravar outro dia por causa da música. Eu olhei para a cara dela e falei, a senhora tá me dizendo que eu não vou gravar por causa da música? Minha senhora, apenas eu não vou ouvir um barulho musical, mas a minha cabeça vai ter uma música. Eu vou dançar como se eu estivesse ouvindo. Você é o baiano arretado mesmo, né? Ela falou pra mim assim, mas você consegue dançar? Eu danço, eu vou... Pra mim não tem problema, só não vai ter a batida, mas ela vai estar na minha cabeça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um episódio do Zé Café. E como sempre, a gente tenta manter a qualidade nos entrevistados, nas pessoas que vêm bater um papo comigo. Eu nem gosto de falar entrevistados, para que a gente consiga sempre divulgar, agregar valores, novas informações para vocês. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que, no meu ponto de vista, é fora da curva na atividade que ela exerce. É uma mulher fantástica, uma workaholic,
mulher que trabalha bastante e é muito especializada. Se trata de uma engenheira e que tem muito conteúdo a agregar a gente. Então, eu vou apresentar a vocês quem é Valdívia Borges. Olá, olá, olá. Um prazer muito grande de estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada. Nossa, né? Obrigado. Honrado. E quem é, né? Quem é a Valdívia Borges? Depende, né? Depende do que a gente está falando. Se for essa pessoa que tem esse corpo, sem falar na área espiritual, né? A Valdívia Borges é uma mulher realizada, feliz, trabalho realmente bastante, mas eu tenho uma família maravilhosa. Dentro aí desses 58 anos, eu consegui fazer aí a diferença para a mulherada na engenharia, né? Então, a Valdívia Borges é uma pessoa acessível, uma pessoa que ajuda muitos profissionais, né? Está engajada aí em tudo que fala de engenharia. Eu participo das normas técnicas do CREA, da mútua, tudo que eu posso estar engajada na engenharia, eu estou. Então, a Valdívia é essa pessoa aqui, simples, que entende um pouquinho de engenharia. É isso. Olha, eu vou dizer para vocês aqui, um pouquinho é modéstia dela. Porque eu estou com o currículo dela aqui, só tem 8 páginas. Então não é fácil, não. Eu vou começar a dizer que ela só tem 31 anos de experiência em várias áreas da engenharia. Sim. Que vão gestão de projetos, execução de obras de grande porte, obra civil, obra residencial, comercial e portuária. É muita coisa, é muita coisa. A gente teria que fazer quase 2 ou 3 programas para a gente poder entender tudo isso. Ela é engenheira, formada na Santa Cecília, e é pós-graduada em administração. Quer dizer, é uma colega minha no final, é administradora também. Sim. Ela tem várias passagens em várias empresas de grande porte, sempre ocupando cargos de gerência ou de decisão. Até que um dia a Valdívia resolveu abrir o seu próprio escritório. Exato. Não só civil, como fazenda, trabalhista, então, ambiental. é isso que você entrou num ponto que eu estava curioso em te perguntar. Sim. Que quando eu olho para o seu currículo, nós já nos conhecemos, eu sei que você atua em várias áreas. E eu estava vendo aqui no seu logo da apresentação que você está lá como perita judicial. Um perito judicial formado em engenharia trabalha só como peritagem na engenharia? Não. Olha, o perito ele tem que ser nomeado pelo juiz. Sim. E esse trabalho que eu faço como perita judicial é na minha pessoa física. Ah, tá. Eu preciso ter um ISS específico para auxiliares de justiça. Entendi. Então, para ser perito, eu tenho que ir nesse segmento. Tá. Só que eu trabalho com várias varas, só que a perícia judicial ela não é uma coisa garantida, não tenho tantos trabalhos por mês. Tem mês que eu tenho muitos e tem outros meses que não tenho muita demanda, vai ter 2, 3 trabalhos, né? Então, para isso, é necessário que a gente tenha aí outros serviços com outras frentes e por isso que eu mantenho a minha empresa, né, pessoa jurídica, e a perita judicial como pessoa física. O teu coração profissional tende para algum lado? E perícia, engenharia? Eu acho que está tudo interligado. Na verdade, a maioria dos peritos judiciais, em algum momento, ele é assistente técnico também, né? Então, eu entendo que, naquele momento que eu estou perito, porque o perito ele não ele está. A cada nomeação, ele está perito judicial naquele processo específico, né? Então, naquele momento, o bom da bola é o perito do caso. E os assistentes técnicos vão ali, vão acompanhando o serviço. Entendi. E tem outros casos que eu sou contratada como assistente técnica. Agora, né? eu entendo, dentro das suas atividades, como perito, como engenheiro, essa coisa toda, você deve ter encontrado o que a gente chama, escuta, mas você vai traduzir melhor, sinistros. Sim. Coisas sérias. Sim. Em que você pode embargar uma obra?
Então. Isso já não é o perito que elabora esse laudo? É o perito. Por exemplo, são vários, eu posso dar vários exemplos, mas vamos falar um só nesse momento. Vamos dizer que um vizinho perceba que houve uma movimentação na estrutura do prédio dele. Nossa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contratar um engenheiro que vai elaborar o laudo. Esse engenheiro, ele vai entrar com processo judicial, né? Sínio do quê? Eu vejo um prédio lançado recentemente, foi vendido na planta, não existia nada, subiu já acho que 25 andares e teve o prédio embargado por uma questão de infiltração no lençol freático. Está ali perto da praia, essa coisa toda. É essa a minha questão. Caramba, em algum momento, está errado isso aqui não é esse tipo de fundação, não fundação que sustenta o prédio, não é assim que se faz aqui na praia, é diferente? Eu vou... Que sobe, todo mundo compra e os compradores agora estão com atraso na entrega. A minha resposta vai ser uma resposta um pouco polêmica, mas eu vou falar. Mas eu adoro polêmica nesse caso. O nosso lençol freático, ele é muito aflorado. E a maioria das construtoras estão acostumadas a construir num local que não tem esse tipo de lençol. Então, no meu entendimento, eu acredito que não deveria ser permitido fazer os subsolos, né? Por quê? Nesse último véspera de Páscoa, eu tive 12 prédios sinistrados. Nossa! E foi coisas assim de vir, inclusive, Defesa Civil, não só a municipal, como estadual, para ver o que iria fazer com o prédio. Então, tendo o nosso lençol freático aflorado, temos uma influência muito grande de maré. Mas os canais um dia foi um curso d'água, né? Então, aí embaixo, daí o que acontece? Quando começa a escavação, ele não tira só terra, ele vai tirar o solo, ar e a água que passava livremente naquele lugar. Eu desculpa te interromper, mas tentando até explicar melhor para quem está assistindo a gente. Sim. A quantos metros, mais ou menos, começa a achar água? Não tem metros, é centímetros. Centímetros? Exato. Então, ele dependendo se eu estou com chuva mais intensa ou não, uma maré alta ou não, eu tenho imaginando 0,0, eu escavo 30 centímetros, já tenho água florada. Então, para você conter essa água, precisa ter muita engenharia. Dá para conter? Claro que dá para conter, tanto é que tem vários prédios que estão aí firmes e fortes. Mas para isso, precisa ter uma boa drenagem. Todos os prédios deveriam ter uma laje sob pressão e uma cortina funcionando. Porque naquele espaço que foi escavado, nós tínhamos a água passando livremente. E aí foi interrompido o caminho dela. Então, assim, virou até atração turística em Santos, prédios antigos até, tortos. Sim. Né? Isso eu sei que talvez não seja tão a sua expertise, mas esses são prédios, isso é projeto mal formulado ou desconhecimento de engenharia da época sobre o tipo de fundação para fazer aquele prédio? Eu fiquei muito curioso com a sua... Porque, assim, qual a carga horária de trabalho no dia? Média? Eu acordo às 4 da manhã todos os dias. 4 da manhã? E 4 da manhã todo meu mundo horário... acorda às 4 da manhã. E eu acordo, faço um cafezinho e eu vou ler os pepinos pesados, que só depende de mim. Às 4 da manhã? É o horário que eu estou plena, perfeita, com a cabeça tranquila para entender, ler aqueles processos de 2.000 folhas, né? E aí vai. Então, esse horário é meu, não divido com ninguém. Apesar que eu tenho uma cliente que também acorda, aquela que é 16 anos que eu estou com ela sabe que eu estou acordada. Às vezes, ela manda mensagem... O WhatsApp às 4 da manhã não é uma coisa anormal? Não, com ela não é uma coisa normal, porque é o melhor horário dela e o meu também. Ah, que bom. Mas daí vai depender, porque a gente trabalha com prazos, né? Prazos judiciais. Então, quando tem um prazo... Você tem que trabalhar 14, 15, 16, 18 virar noite
Porque tem um Você prazo. já virou à noite para... Muitas e muitas vezes. Verdade. Muitas e muitas vezes. Não é uma coisa isolada, virei. Não. Dentro do mês, Meio eu que é tenho... rotina. É rotina. 3, 4 noites dentro do mês foi de virada. Olha, é o que eu falo. Eu estou aqui com o exemplo de uma mulher, mas totalmente empoderada, que representa a categoria dela com uma classe, com uma qualidade. Eu não estou falando isso porque eu a conheço. Nós temos uma amizade antiga, mas eu sempre admirei e sempre brinquei com ela sobre esse volume de trabalho que ela põe nas costas. Sim. E ela vai, e vai, e vai. E quando ela perguntei essa história do horário, da carga horária dela, eu já sabia. Eu só não sabia que 4 horas da manhã, se eu precisar conversar com alguém, eu posso ligar para ela, que eu sei que ela vai dizer, agora não posso te atender. Mas ela vai estar lá acordada. Vou estar firme, forte, radiante. Firme, forte e radiante. Você Isso. precisa me ver às 4 da manhã, como é que eu estou? Eu estou plena. Eu estou fraco, dormindo e provavelmente pensando que ainda é muito cedo. Eu já tive essa fase da minha vida, quando eu trabalhava em São Paulo. Eu fiquei 16 anos subindo e descendo Mas todo eu vejo dia. o sol nascer todos os dias. É bárbaro. Não, mas aí nós entramos num outro assunto. Deus. Que é um assunto, exatamente. É um assunto que você é tão técnica na sua atividade, você é obrigada a conviver com normas, com regras, com leis, com laudos, com tudo isso. Isso toma um tempo da sua vida absurdo. Sim. E você tem esse prazer em passar por tudo isso.